Saudações, pessoal. Saudações a toda a comunidade acadêmica. Saudações a todos que vão se deparar com esse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo para o meu canal. Daqui fala Yuri Miala. Bem, no vídeo de hoje eu pretendo falar da equação que pode funcionar como a chave para te abrir as portas, não é? Daquilo que é a iniciação do mundo da matemática, daquilo que é o início do aperfeiçoamento, né? Para que tu possas caminhar, para que tu possas trilhar no mundo da matemática. Pessoal, este vídeo tem este objetivo. Eu vou mostrar esta equação de uma forma talvez como não tem sido apresentada, né? Eu vou retirar pontos importantes para poder elucidar de como isso pode ser possível. Mas nós sabemos também que no mundo das ciências, né, no mundo acadêmico, não basta não basta nós dizermos que algo funciona, ou seja, não basta nós apresentarmos uma solução que pode contribuir para o desenvolvimento psíquico ou acadêmico sem a gente fazer um esforço. Então, é necessário a gente empenhar um certo esforço, não é? Esforçar-se, dedicar-se, porque a constância, a repetição é a chave para que a gente possa estar bem munido de certas ferramentas acadêmicas. O, a revisão constante, não é? A vontade também, não é? Eu vou dizer que isso funciona, mas para que realmente funcione, tu tens que empenhar um certo esforço, tá? Tu tens que dedicar-se para que realmente isso possa funcionar. Então, este vídeo é dedicado a todos aqueles que têm dificuldades em matemática, a todos aqueles que estão desesperados e não sabem como proceder para para melhorarem, né, aquilo que é o seu desempenho, quer seja aqueles que estão no nível acadêmico mais elevado, quer seja aqueles que estão no nível acadêmico mais reduzido. Mais elevado me refiro mais ou menos ao ensino médio, o ensino secundário, mais ou menos isso, né? Porque eu estou a limitar isso numa grade curricular onde a pessoa ainda pode eh, ter algumas chances de poder trilhar bem. Então, esta equação pode funcionar assim como chave. Por quê? Porque esta equação, né, tal como na matemática nós sabemos, os tópicos antecedem-se, não é? Para nós dominar um certo assunto, temos que ter conhecimentos anteriores de certos assuntos. Ou seja, temos que ter conhecimento prévio de certos tópicos para poder dominar alguns, não é? A matemática funciona assim. Então, se tu não sabes como se direcionar, tens dificuldades em vários assuntos, não sabes como se guiar, não é? Eu trago esta equação como uma chave para que tu possas olhar para ela, né? Desculpa, olhar para ela e poder ver nesta mesma perspectiva que eu vou apresentar para ti, tá? Então, pessoal, vou ser curto e objetivo. A equação não é desconhecida, a equação é uma equação conhecida, a gente conhece, mas só que eu quero apresentar talvez de um jeito como ela não é apresentada. Eu quero retirar os pontos dessa equação talvez de um jeito que não tem sido retirado. Então, indo logo para o assunto, a equação é nada mais nada menos do que a equação do segundo grau, pessoal. A equação é a equação do segundo grau, que tem esta forma canônica, não é? Chama-se forma canônica, tida como a forma inicial que ela pode se apresentar, ou seja, a forma geral que ela pode se apresentar. Temos o termo em ax quadrado, temos o termo em bx e temos o termo em c. Né? Por que ela é uma equação do segundo grau? Ela é uma equação do segundo grau porque o maior expoente da variável é 2. Então, antes de nós resolvermos simplesmente a equação do segundo grau, nós temos que saber nos situar diante desta equação. Ela é um polinômio, né? De expoente 2, pronto. Torna-se uma equação pelo facto de nós igualarmos ela a um número. Temos uma igualdade com dois membros, logo automaticamente ela torna-se uma equação, nesse caso uma equação polinomial. Então, e nós sabemos que essa equação pode variar, não é? O termo em ax quadrado, para que seja do segundo grau, é necessário que ela existe, que este termo exista sempre. Então, à medida em que ela vai variar, podendo ser completa ou incompleta, é completa quando tem os três termos, neste caso torna-se um polinômio com três termos, que nesse caso é um trinômio,
tem os três termos completos. Se faltar o termo em BX ou o termo em C, é claro, se faltar o termo em C, ela fica um binômio, fica com dois termos. E se faltar o termo em BX e o termo em C, fica apenas um monômio. Então, isso já nos remete a saber classificar a equação do segundo grau. Ela pode ser completa ou incompleta. Completa quando tem todos os termos, é um trinômio, e incompleta quando falta pelo menos um dos termos, que pode ser um binômio ou um monômio. Então, só isso já nos remete a saber conhecimentos de monômios e polinômios. Então, para nós nos situar diante da classificação da equação do segundo grau, temos que saber conceitos de monômio e polinômio. Monômios e polinômios. Então, isso é muito importante, pessoal. É muito importante. Então, para nós resolver a equação do segundo grau, nós temos métodos, temos procedimentos. O procedimento mais comum é calcular o delta, né? Que temos aí a fórmula, que é o termo em b quadrado menos 4ac, é a expressão comumente conhecida. Para nós chegar até ao delta, pessoal, nós temos que saber conhecimentos de potência e temos que saber conhecimentos de jogos de sinais. Nós não vamos operar o delta sem termos conhecimentos disso. Então, o aluno, ao se deparar com isso, ele tem que recuar também para pôr patente esses conhecimentos. Então, só até aqui onde nós estamos, a equação do segundo grau já te remete a estudar monômios e polinômios e já te remete a estudar jogos de sinais e potenciação. Só esses tópicos já são fundamentais para que tu possas começar a dar os primeiros passos naquilo que é o mundo da matemática, né? Não assim de forma tão robusta, mas de forma inicial para poder atingir outros patamares. E, após o cálculo do delta, nós temos que calcular as soluções. Nós vamos à busca das duas raízes. Por ser uma equação do segundo grau, admite-se que tenha sempre duas raízes. Não necessário e suficiente, mas pode ter sempre duas raízes. Tá, pessoal? Então, tendo duas raízes, nós conhecemos a fórmula resolvente para calcular essas raízes. Para nós calcular essas raízes, pessoal, através desta fórmula resolvente ou fórmula de Bhaskara que nós conhecemos, nós temos que ter conhecimento de radiciação, porque o nosso discriminante vai para uma raiz, nós temos que ter os conhecimentos de radiciação, temos que saber classificar uma raiz, temos que saber quando é que essa raiz existe no domínio em que está a ser estudado, quando é que tem uma solução no domínio em que está a ser estudado. E, sabendo radiciação, nós também temos que saber frações, porque teremos que fazer certas reduções para nós chegar ao nosso resultado. Então, para nós chegar até a fórmula resolvente, já nos remete ao conhecimento de radiciação e fração. Então, só nisso, o estudante já pode recuar, ou seja, já pode identificar os problemas que tem. Tem que estudar monômio e polinômio, tem que estudar jogos de sinais, tem que estudar potenciação, tem que estudar radiciação e tem que estudar frações. Esses são os tópicos que, de forma mínima, são suficientes para te garantirem uma base mais ou menos sólida para que tu possas caminhar muito bem no mundo da matemática. Então, e nós sabemos também que a equação do segundo grau existem diversas formas de resolução, mas eu vou focar na fórmula resolvente e na lei do anulamento do produto. Então, para a gente fatorizar o nosso trinômio quadrado, não é? Para a gente sair da expressão normal para transformar ela em produto, porque nós sabemos que a lei do anulamento do produto consiste em transformar a nossa equação em produto. Nós temos que dominar a fatorização de polinômios, não é? Temos que dominar a fatorização de polinômios para transformarmos a nossa expressão em produto. E após a fatorização do polinômio, nós teremos, em termos gerais, o produto de duas equações do primeiro grau, que nós vamos sobre ela aplicar a lei do anulamento do produto. Então, para nós aplicar a lei do anulamento do produto, após a fatorização, nós temos que ter conhecimentos de equação do primeiro grau. Tá? Então, são opções que vão se abrindo para que tu possas começar. É claro, cada tema tem as suas abrangências, então tu vais ter que dominar depois esses temas. Para posteriormente tu começares a ter bases fundamentadas para poder dominar temas posteriores. Então, só até aqui, pessoal, só até aqui, o aluno que tem dificuldades ao se deparar com uma equação do segundo grau já tem alguns temas identificados que ele pode começar a recuar e fortificar as suas bases. Monômios e polinômios, não é? Ao classificar as equações. E depois terá que estudar potenciação, os jogos de sinais, ao calcular o determinante. Ao chegar até a fórmula resolvente, tem que saber frações e radiciação. Tá? E ao resolver por um outro método, que é pela lei do anulamento do produto, o estudante tem que saber fatorização, tem que saber decomposição, pode usar aspas simples.
que é o método comumente usado para decompor um polinômio, um trinômio quadrado, aliás, um trinômio, né? Quadrado, pronto, um trinômio quadrado. Então, é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. E após a fatorização tem que saber a equação do primeiro grau, né? Porque ela vai igualar as duas expressões a zero e estará diante de uma equação do primeiro grau. Então, são esses conhecimentos mais ou menos, não é? Que essa equação, a nível básico, te abre as possibilidades para você poder dominar certos assuntos. Tá, pessoal? Dito isto, não é o absoluto, não é o absoluto. O que eu digo aqui não é o absoluto. Isto é em função das informações que eu retirei desta equação. Para aqueles que têm dificuldade, pode muito bem funcionar como uma chave. E eu tenho relatos de muitos estudantes que começaram a dar primeiros passos no mundo da matemática através da equação do segundo grau. Então, nós estamos no mundo das ciências, as pessoas têm opiniões próprias, porque analisam, raciocinam e podem dizer algo sobre aquilo que eles pensam. Então, tu podes dar o teu comentário sobre isso, se achas que vale a pena ou não, se achas que funciona realmente como uma chave ou não, se já funcionou para ti, se tu tens relato que já funcionou com alguém, tu podes deixar aí nos comentários, tá, pessoal? Então, a equação era esta que eu queria vos apresentar, não é? Os que já têm domínio, é claro que isso não serve, não vai servir para muita coisa, mas para aqueles que têm dificuldade, de certeza que vai servir para poderem se direcionar, tá, pessoal? Então, era este mais um vídeo, não é? Fiquem ligados para mais conteúdos interessantes aqui no meu canal. Estamos todos juntos, tudo pela ciência, daqui falou Yuri Mia.